eu já quero que você aplauda Jesus bem forte pela vida da Sara. Boa noite, Recap! Deixa eu só me organizar aqui. Enquanto isso, eu queria agradecer e honrar a vida do Gu e da Lari, que são os nossos líderes, e do pastor Eduardo, da pastora Priscila, por tudo que eles fazem por nós, por toda a entrega. Eu amo muito cada um deles e sei que vocês também. E é um privilégio estar aqui podendo compartilhar algo que Deus entregou para mim enquanto eu estava lendo o livro O Evangelho de Deus. E para mim é uma responsabilidade muito grande estar compartilhando com vocês. Então, eu peço que vocês animem. E é isso! Bom, gente, a palavra do Pedro foi incrível, né? E é só o primeiro capítulo. E eu vou falar com vocês sobre o capítulo 2, que fala sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E para começar a falar sobre isso, eu preciso que vocês entendam algo que pra gente parece simples, parece clichê, parece tipo, é super normal. Mas na verdade, tem algo muito profundo dentro disso. Que em 1 João 4:8 e 1 João 4:16 diz que Deus é amor. Eu esqueci que tem a canetinha. Peraí, gente. Foi. E aí, o que isso significa? Que Deus ama, que Deus pode amar, que Deus amou ou que Deus amará? O que isso significa? Deus é amor. No livro, o Watchman diz, que é o escritor, o Watchman diz que essa é a maior revelação que nós cristãos podemos ter sobre Deus. Porque muitas vezes a gente tenta encontrar explicações e características sobre Deus. O que Deus é, quais são as suas intenções com a gente, quais são as suas características. Mas a partir do momento que a gente entende que Deus é amor, isso é completamente suficiente para a gente entender todas as outras coisas. Porque Deus é amor, da mesma forma que o Pedro falou que nós temos a natureza do pecado e por nós mesmos nós não conseguimos agir diferente disso, nós só conseguimos dar frutos do pecado porque nós temos essa natureza. Da mesma forma, Deus é amor, então Deus tem a natureza do amor. E Ele só pode revelar amor. Ele não pode revelar nada diferente de amor. Isso é muito forte, porque se as pessoas entendessem isso, se vocês entenderem isso, eu tenho certeza que tudo vai mudar a partir de agora. Porque vocês vão conseguir entender por que Deus age de certas formas, o que Ele faz, qual o propósito dEle com nós, humanos, por que tudo acontece. E o amor de Deus, ele pode ser explicado em 3 aspectos, que é como está no livro. O primeiro é que Deus é amor, que eu falei para vocês. Então, ele tem a natureza do amor e, por isso, ele só pode revelar amor. O segundo é que Deus ama o homem. E o terceiro, Deus expressa o seu amor por nós. Então, eu vou aprofundar um pouco mais sobre esses 2 aspectos também. Bom, Deus ama o homem. E esse amor, ele poderia ser apenas um sentimento. Assim como a gente sente amor pelas pessoas. Mas para o amor ser consumado, ele precisa de ações para fazer com que ele se torne real, visível. Ele tenha uma completa entrega do amor. E aí, deixa eu pegar o versículo aqui, peraí. Em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, dar é uma ação. Ou seja, quando Deus expressa o seu amor por nós, Ele faz uma ação. Assim como a natureza do amor é. A gente, para expressar o nosso amor, a gente precisa agir. A gente precisa tomar atitudes. Então, Deus ama o homem e a partir disso, Ele age, Ele dá. Se duvidamos do amor de Deus, nós estamos indo contra a revelação do Evangelho.
Se você acha que porque você está frio no relacionamento com Deus, porque você está distante, porque você pecou, isso muda alguma coisa em relação ao amor de Deus por você, você está dizendo que Deus é amor, é errado. Você está contradizendo isso. Porque se Deus é amor, essa é a natureza dele, essa é a única coisa que ele pode te entregar, amor. E nada que você fizer ou deixar de fazer vai deixar que ele te ame. Ponto. E o próximo ponto... deixa eu voltar aqui, peraí. Algo muito interessante é que a natureza do amor de Deus, mais o nosso pecado, o pecado do homem, a natureza do pecado, ela gera a manifestação do amor de Deus. Porque meio que tem uma relação de dependência. Se a gente não tivesse a natureza do pecado, se o pecado não existisse, Deus não teria como demonstrar o seu amor de forma completa. Porque é a partir do pecado que ele consegue demonstrar o seu amor por nós. E aí, mais pra frente, a gente vai falar por quê, como ele faz isso. Mas enfim, vamos continuar. Deixa eu fazer errado. Aqui. A expressão do amor de Deus. Então, para expressar o seu amor, Deus deu. Deus tomou uma ação. E a partir disso, ele consegue expressar que ele nos ama. Ama o homem. Deus, por nos amar, ele não conseguiria se contentar em nos deixar simplesmente viver com o pecado. Viver com essa natureza e ele não fazer nada por nós, porque ele nos ama. Então, o que ele traz como solução para o pecado é a salvação. E a salvação por meio de Jesus Cristo, que se sacrificou naquela cruz para que hoje nós pudéssemos ser salvos. Tem uma parte do livro que eu coloquei aqui, eu quero ler para vocês, porque é muito importante a essência do que está escrito. A salvação é cumprida e o evangelho é pregado, porque por um lado Deus amou e por outro o homem pecou. O pecado do homem nos mostra a necessidade do homem, e o amor de Deus nos mostra a provisão de Deus. Da mesma forma, o homem, sendo pecador, não busca pela salvação. Portanto, ela é plano direto de Deus, e isso nos revela a graça. Então, nós éramos pecadores, Deus nos amava e nos ama mesmo sendo pecadores, tendo a natureza do pecado, e por isso ele vai atrás de uma forma de nos salvar, de resolver esse problema, através da salvação por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é crucificado, enfim, vocês já sabem a história. Mas é muito louco pensar nisso, porque o pecado literalmente nos mostra que nós necessitamos de um Deus que resolva o problema do pecado por nós. Porque se não fosse Ele, nós não teríamos como fazer nada. E isso nos revela a graça, que é o próximo ponto que eu vou falar para vocês. Em 2 Coríntios 13:14 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Isso era Paulo falando. E a graça é a consumação do amor de Deus, através do sacrifício de Jesus. Isso é o que faz com que Deus nos entregue a graça. Vocês devem estar acostumados a ouvir uma frase que o pastor Eduardo sempre fala, que é: graça é dar tudo em troca de nada para alguém que nada merece. E o que isso significa? Que nós só podemos receber a graça através do amor de Deus porque nós somos menores do que Ele. Porque nós necessitamos dEle. Porque nós, por nós mesmos, somos pobres, sujos. E Ele é maior. E por isso, a graça vem de cima. Jesus é amado por Deus. Deus ama Jesus. Mas Ele não tem uma relação de graça com Jesus. Porque da mesma forma, Jesus tem a natureza de amor. Ele não precisa de graça
Mas a gente, como pecadores, nós temos o privilégio de receber a graça de Deus, que é a maior manifestação do amor dele. Glória a Deus. O versículo que eu li com vocês, 1 Coríntios 13, 14, fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E por que fala isso na Bíblia? Porque ele quer dizer que Deus nos ama e por meio disso nós temos graça. Mas quem cumpriu a salvação para que nós tivéssemos graça foi o Senhor Jesus. Então, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E aí, agora o próximo aspecto ali é a misericórdia de Deus, que muitas vezes a gente costuma confundir. Misericórdia e graça é a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. A graça tem um aspecto positivo. É o que nós temos após a salvação. O que recebemos de Deus após a salvação. E o que isso revela sobre o nosso futuro. Mas a misericórdia é o que Deus tem por nós, por aspectos negativos de quem nós somos hoje. Então, a misericórdia é da nossa condição presente. Porque nós temos o pecado, nós cometemos pecados, enfim. E então, Deus tem misericórdia de nós. E a graça é sobre o futuro, depois que nós temos a salvação. A misericórdia é algo muito louco que eu li no livro, que nós não podemos pedir por graça e pedir pelo amor de Deus. Isso seria uma coisa muito ousada, porque nós sabemos que nós não merecemos isso. Mas nós podemos pedir por misericórdia, porque misericórdia é nós nos colocarmos no nosso lugar de pecadores, de pequenos, de ruins, de maus, para que Deus possa nos entregar a graça. E assim nós possamos ter o Espírito Santo, sermos salvos e vivemos uma nova vida com Ele. Então, isso é muito doido. Tipo, são coisas extremamente diferentes, separadas, e a gente precisa entender. Eu queria também compartilhar 3 versículos que falam sobre a misericórdia no Novo Testamento, que o próprio livro mencionou. Primeiro é 1 Timóteo 1,13, que fala: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Isso é Paulo falando. Ele era perseguidor de cristãos, ele vivia para a natureza do pecado, mas Deus foi misericordioso com ele e ele foi um dos maiores pregadores do evangelho nesse mundo, na história. Depois, o versículo Tito 3:5, que diz: não por atos de justiça por nós praticados, mas por causa da sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então Deus teve misericórdia de nós para que nós pudéssemos ser salvos, lavados e possamos viver agora uma vida completamente diferente, restaurada com Deus. E por último, o versículo de Romanos 11:32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar da misericórdia. Então, literalmente, todos nós temos a natureza do pecado, para que nós pudéssemos receber a misericórdia de Deus. Para que assim nós pudéssemos receber a graça. Porque a única coisa que nós podemos receber é a misericórdia. A gente recebe a misericórdia e a gente vai atrás da graça. Porque para nós recebermos a graça, nós precisamos aceitar a Jesus. E nós só podemos aceitar a Jesus porque nós recebemos a misericórdia. Deu para entender? Gente,
eu vou só ler uma parte aqui que também tinha no livro, que é bem importante. A misericórdia vem a partir do momento que nos colocamos como inferiores, submissos e necessitados. E a partir dela, Deus pode entregar por completo o seu amor através da graça. Todo o plano da graça foi planejado por Deus. É tudo um plano de Deus. Então, todos esses passos que eu falei aqui para vocês, foi planejado por Ele, para que nós pudéssemos viver um tempo de graça e no final vivemos uma vida eterna com Ele. E uma última coisa que eu queria falar para finalizar, essa foi a palavra, mas para quem não sabe, eu sou head da Merch e essa série está trazendo também uma nova coleção chamada Deep, que significa profundo. Porque o propósito dela é que vocês possam ter acesso a esse livro, o Evangelho de Deus, e a muitos outros que falam tanto sobre a palavra, para que vocês possam se aprofundar de fato no Evangelho e possam cumprir com a missão da nossa comunidade, que está em Mateus 24:14. Que acredito todo mundo aqui sabe, né? Pregar o Evangelho do Reino para todas as nações. Então, vocês estão tendo o privilégio, a oportunidade, assim como nós, todos os adolescentes que vão aqui apresentar todos os próximos capítulos, de poder se aprofundar, viver um novo tempo de relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus começa na palavra. Se você quer viver experiências, se você quer viver coisas extraordinárias com Deus, você tem que iniciar na palavra, lendo a palavra. Porque Ele vai te revelar coisas, Ele vai te trazer para um tempo novo. Então é muito importante que vocês entendam a importância disso e realmente decidam se aprofundar. É um privilégio que a gente tem aqui. Tá no Recap, numa comunidade tão acolhedora e que nos impulsiona, que investe em nós, que nos dá esse privilégio. Gente, é muita pouca gente que tem acesso a livros como esse. Até o Gu sempre fala que se a gente falasse essas pregações, tanto eu quanto o Pedro, para um pregador de muitos anos, talvez isso fosse revelação para ele. Porque realmente é um privilégio que a gente tem acesso aqui. Então, lá fora na Merch, a gente já está com vários livros disponíveis. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, vocês podem vir até mim ou até os voluntários da Merch, perguntar e adquirir os livros para que vocês possam viver esse novo tempo com Deus, de aprofundamento, de leitura da palavra, de revelações, e possam, de fato, cumprir com o propósito que nós temos aqui na Terra. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.